E o homem gosta, assim, de uma mulher que sabe fazer bastante coisa. Eu olhava minhas primas, desde nova, muito, assim, dada na fazer comida boa mesmo. Eu acho que ela chegou a ganhar os seus namorados por causa disso. E elas namoraram desde 17 anos, foram até 37 anos namorando. Foi oficializar, uma delas foi oficializada depois de 20 anos. Eu já tinha até um filho. E outras ficaram 10, 15 anos. Por isso que eu sou favorável a isso. E a igreja peca, é uma coisa errada da igreja. Por exemplo, eu estava na igreja, eu era obreiro, e para mim ser presbítero, pastor, eu tinha que casar. Mas tinha que ter 8 anos na igreja, mais um tempo na igreja, tá. Eu não ia discordar disso. Mas, por exemplo, eles queriam arranjar o casamento pro cara e não podia namorar por muito tempo. 3 meses no máximo, namoro, casar. Imagina, 3 meses o cara não tinha casa, não tinha nada, aí casava, vivia da aluguel. Eu achei aquilo ali muito terrível. Porque eu já tinha o exemplo dos meus parentes. Eu vi, né, ficaram 10 anos trabalhando, foram fazer um curso para se formar, para ter uma vida. Que agora seria o momento, se fosse o caso, de eu pensar em casamento agora, com 30 anos. Não naquela época. Aí sou casado, talvez eu estava separado, aí casava em comunhão universal de bens que faz a maioria das igrejas. A menina poderia não querer, e aí eu não podia mais casar nunca mais. E tudo que eu tivesse no meu nome ia para ela. Como aconteceu inclusive com um conhecido meu. Hoje em dia tá todo mundo claro, mas eu não acho isso aí errado, tá? Porque a gente aprendeu inclusive com os avós, com mãe. A minha mãe, claro, só teve eu. Da minha avó teve 8 filhos. Quem é uma mulher hoje em dia que quer ter 8 filhos? Inclusive, na realidade, ela teve 11. Porque 2, quando nasceram, logo nos primeiros meses já de vida, morreram. Nos 2 primeiros, acho que depois de 2 meses faleceram, porque eles nasceram prematuro, não tinha incubadora na época aqui na região, então morreu por conta disso. E um outro ela perdeu de aborto, mas não um aborto provocado, aborto espontâneo, lá não se cuidou e uma hora ela viu e acabou saindo lá, ou perdendo o futuro bebê. Então teve 11, só for contar. Quem que vai querer ter 11? É difícil. Depois as brigas, contendas. Aí imagina, com 11, que eu já percebi, ali na verdade tinha 8. Já tinha briga contendo na família Riviria, que nem na verdade tinha. Ainda a avó sempre prezava pela união. Uma vez ou outra, agora a questão se acertando um pouco. Imagina 56 num caso lá da Flor de Lis. Quanta picuinha que não tinha.